Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este vídeo aqui de hoje é para aquelas pessoas que estão em um estado, vamos dizer assim, depressivo, que estão em uma situação de tristeza, que já choraram, já se angustiaram por conta da saída do nosso presidente Bolsonaro da presidência da República. E eu quero dedicar esse vídeo a você. E eu gostaria de dizer para você o seguinte: creia no poder do nosso Deus. Creia em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem a solução para todas as coisas. Ele pode aliviar este teu coração que está aflito aí. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, nesse vídeo, este livro aqui, ó. Este livro aqui, ó. O Anticristo, Poder Oculto por Trás da Nova Ordem Mundial. Esse é um livro muito bom. Eu não estou fazendo propaganda do livro para vender o livro. Eu não estou vendendo o livro não. Nem pensem isto. Mas é porque este livro aqui, ele nos traz, ele nos mostra todo o movimento que está acontecendo no mundo e a realidade do mundo hoje. E eu gostaria, para ajudar você, para te ajudar, para ajudar os nossos patriotas, os nossos amigos, os nossos irmãos, ler a parte final, o capítulo 22, o capítulo final aqui deste livro para você. Vamos tentar ler da maneira mais rápida possível, para que você possa entender. São apenas 2 páginas. São apenas 2 páginas do livro. Ó, aqui, ó, capítulo 22. Tá vendo? O título do capítulo é O Caminho para a Liberdade. Vamos começar. Os fatos mostram que agora, mais do que nunca, a sinagoga de Satanás, mediante suas manipulações, ameaça toda a humanidade com a dominação mundial. Embora o pano de fundo do teatro da vida não tenha se levantado para que apareça perante o mundo esta sinagoga, o roteiro faz tempo que está escrito e o elenco de atores está se preparando para entrar em cena. A imensa maioria da humanidade segue a conspiração universal. A maioria deles chegou a ficar sob sua influência, evidentemente sem que a maioria deles nem mesmo o saiba. Muitos, sem se aperceberem, servem aos interesses dos conspiradores e estão caminhando unidos para a vinda da ditadura mundial. Veja aqui o que ele afirma, né? As sondagens que estão sendo realizadas pelos chamados institutos de opinião pública proclamam que a ideia de um governo mundial está ganhando terreno por todas as partes. Parece que manter os assuntos humanos em um estado de instabilidade e de temor finalmente está dando frutos. Logo a humanidade estará pronta para qualquer sacrifício em favor da paz. A maioria das pessoas vai terminar pedindo um governo mundial. Aqui precisamos recordar que a Bíblia adverte que o governo do Anticristo se transformará em uma armadilha. Todos os que vão escolher aquele regime ver-se-ão em apuros e vão sofrer as consequências da sua maluquice. A vanguarda do Anticristo está avançando. Seu governo se aproxima com grande rapidez e fará coisas surpreendentes que deixarão a humanidade assombrada. Logo, o mundo será testemunha de grandes prodígios. Aproxima-se a pior crise da história humana. Se preparem para isso, nós devemos estar preparados para isso. O fim da liberdade dos povos se aproxima e também o da liberdade individual. Alguma semelhança?
É importante entender que Satanás tem como objetivo principal destruir a relação dos cristãos dedicados a Deus e à sua igreja. Em razão disso, colocamos-nos muitas vezes perante uma situação na qual fica difícil evitar que se influa em nós para cometer atos maus. É muito importante entender que atualmente estamos passando por muitas provas de lealdade, alguma semelhança com o nosso país também, com o que o nosso presidente passou. Dentro de muito pouco tempo, cada um de nós precisa tomar a decisão definitiva e escolher Jesus Cristo ou o anticristo. Sob o governo do anticristo, os que vão sofrer mais que ninguém são os verdadeiros cristãos. Todos os que desejam viver com devoção piedosa, associados a Cristo, precisam contar com a perseguição. Então, a perseguição aos cristãos não é uma coisa aqui só do autor, é uma coisa que está na Bíblia. Ele cita aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, da Epístola de São Paulo, né? Então, aqui, continuando, ele diz aqui, olha, eles vão ser perseguidos, cristãos, como nunca antes se viu na história. Parece que para os cristãos não existe solução e que tudo está perdido. Não obstante, para eles existem razões para serem otimistas, entendeu? Ser otimista dentro, né? Vocês vão entender. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Efésios capítulo 6, versículo 11, que os cristãos precisam revestir-se com a armadura de Deus para que possam estar firmes contra os ataques do diabo. Então, ele segue, quando consideramos os exemplos da Bíblia, ou melhor, os exemplos bíblicos de homens e mulheres que passaram por perseguição com bom êxito, então percebemos que obtiveram grande força por meio da oração. Oração, guarda essa palavra. Cultivar o costume de orar a Deus com regularidade nos aproximará dele. Isso nos ajudará a edificar diariamente nossa fé, nosso valor e cuidar de nossa riqueza espiritual. Também nos ajudará a preparar-nos para a perseguição. Aí ele cita também aqui, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Você pode ler aí, você que tem uma Bíblia. Se não tem, eu aconselho você a comprar. Com a força que Deus nos concede, também podemos enfrentar a perseguição com constância. Orar a Deus é indispensável para que encaremos com firmeza a perseguição. Aí ele cita também mais uma carta do apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Todos sabemos que em nossa vida física necessitamos do descanso. Da mesma maneira necessitamos do descanso espiritual. Existe um convite especial para todos na Bíblia. Jesus disse que para descansar precisamos ir a ele. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Este eu vou ler o versículo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitos católicos nunca ouviram este convite. Não existem maiores nem melhores palavras que uma pessoa possa ouvir. Veja o que eu falei no início do vídeo, né? Não existem palavras melhores que uma pessoa possa ouvir. Que palavra? Essa palavra que ele cita aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para o descanso de nossas almas, precisamos aceitar o convite de Jesus. O segredo de ir para Cristo não é descansar e pôr-nos a dormir. O segredo do descanso é que precisamos andar ao lado de Jesus e aprender de Jesus Cristo. Só Ele nos ensinará como propagar
o evangelho da paz, mas nos guiará e nos protegerá também. Além do mais, precisamos frequentar a igreja. Essa frequência constitui-se em descanso de nossos problemas. Veja, descansar dos problemas, né? Você fica aí aflito, angustiado, e vai deixando esses problemas se avolumarem em sua vida e daqui a pouco você não vive mais. Deixa com Deus. Os problemas, eu sou assim, ó. Eu tenho um problema, eu entrego a Deus e descanso. Eu não fico aquilo na cabeça todo tempo pensando naquilo, não. Eu entrego a Deus e vou descansar. Confiar, crer. Então ele prossegue. A igreja é um lugar de repouso para a alma. Tal como procuramos a maneira de visitar um médico e de atender a outros assuntos vitais da nossa existência, precisamos encontrar a maneira de frequentar a igreja. Outra coisa importante é ler a Bíblia. Então, como eu já disse, você não tem que comprar uma. Se não quiser comprar, acompanha pela internet. Tem até a Bíblia falada já aí na internet. Assim podemos aprender toda a gama dos ardis de Satanás e de seus seguidores demoníacos. Não há razão para que permaneçamos ignorantes a respeito da história completa da estratégia do diabo. Você tem que conhecer seu inimigo, entendeu? Você tem que conhecer seu inimigo. Nós temos que conhecer o nosso inimigo, as táticas que ele usa, como ele vem, para que possamos enfrentá-lo. É assim que funciona, que as coisas funcionam, né? Então, repetindo aqui, ó, não há razão para que permaneçamos ignorantes a respeito da história completa da estratégia do diabo. Igualmente aconselho que se mantenham vigilantes e observem os próximos acontecimentos mundiais. Sejamos críticos e permaneçamos vigilantes, permanecemos impávidos, ou seja, destemidos, corajosos, valentes, né, diante da sinagoga do diabo, e mantenhamos-nos nossa integridade para a glória de Deus e nossa própria salvação, junto com Cristo. Aí aqui ele vai citar aqui, ó, para os católicos. Eu não sou católico, eu sou evangélico, né? Mas para os católicos ele vai dizer aqui, como ele era católico, como ele é católico. Junto com Cristo e com Maria, a vencedora de todas as batalhas de Deus. Apenas os católicos vão tomar isso aqui, certo? Os verdadeiros discípulos de Cristo triunfarão finalmente. E depois do tempo da prova e do combate, receberão o reino de paz que Deus presenteia a todos que o amam. Então você entendeu? Olha, vou mostrar novamente o livro. O Anticristo, poder oculto por trás da nova ordem mundial. Robin de Hood, né? Então eu li o capítulo 22, que é o último capítulo, que ele se denomina como o caminho para a liberdade. Então, é isto aí. Tenha fé em Deus, né? Orar, se aproximar de Deus. Nós sabemos que sofremos um baque, né? Um baque muito pesado. A saída do nosso presidente foi um baque muito pesado. Se ele vai voltar, é com Deus, né? Se a nossa nação vai ter que passar por um momento difícil, também é com Deus. Então agora isso que aconteceu foi um baque muito grande para nós. Mas não fica triste, não te entristece. Apenas saiba de uma coisa, Deus está no controle de tudo. Deus sempre cuidou de mim. E Ele sempre cuidará. E Ele continuará cuidando e Ele cuidará de você também. Basta apenas você confiar. Basta apenas você confiar. Olha, mesmo se você não é um cristão, você tem que procurar falar com Deus. Como eu estou falando aqui com vocês, fala com Deus também. Você está dirigindo sozinho no seu carro? Começa a conversar com Deus. Conversar como se tivesse alguém ali ao lado. Conversar e daqui a pouco começa a orar, conversar e tudo, e você vai ver como é que a coisa funciona. Como esse contato do homem com Deus que o homem perdeu lá no Éden,
com Deus, que Deus descia lá toda tarde para bater um papo lá e conversar com Adão e com Eva, né? E o homem perdeu esse contato por conta do pecado, então vai lá. Quando está dirigindo, ou está trabalhando sozinho, ou está lá no seu quarto sozinho, começa. Ou então você se levanta de madrugada, sozinho, às vezes a esposa está dormindo, ou então você é uma pessoa solteira, alguém está ali, ou então você mora sozinho, você sai para um lugar, para um outro cômodo, fica ali e começa a conversar com ele, para sentir a presença de Deus. E você vai ver que ele vem falar com você. Então, para encerrarmos, eu quero dizer aqui para você, repetir, confia em Deus, conversa com Deus, deixa a coisa de lado, mas seja vigilante, não é? Deixa a coisa acontecer, seja vigilante, e você vai saber de uma coisa, Deus está no controle de tudo, e Ele fará o que tem que ser feito. Não se preocupa, descansa em paz. Deus te abençoe. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e deixar aí seu like e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.